Igreja Adventista do Sétimo Dia do Aqui, Bairro Álvaro 2022, Wade, olha a diferença da 1º de imagem. setembro de A nitidez 2024. e a quantidade de corpos celestes que foram Domingo. encontrados pelo Este é o James Webb. professor Aí, Francisco irmãos, Rocha, bem da interessante, Igreja né? Adventista Aqui, ó, do Sétimo ele está Dia, onde localizado a está cerca de localizado exatamente à travessa 6.500 Tenente anos José Barreiro, luz número da 50, Terra, aqui na no nebulosa Grande da Álvaro Wade. Águia. Vamos ouvir o nosso amigo, Aí você diz assim, irmãos, professor Francisco Rocha. irmão, me diga uma coisa, mas Adventista se preocupa com isso aí? Está exatamente aqui, ó, aquela imagem. Na revista de novembro de 2022, ali foi captado em 2022, vou mostrar aqui o Bruno também que não está vendo. Está aqui, ó, revista Adventista com os pilares da criação. Mostrando que, ó, o esplendor das galáxias. Quando a liderança leu, estudou e viu o resultado da observação do James Webb, eles entenderam, o universo foi criado. Por isso que a revista lançou a reportagem sobre os pilares da criação. Está aqui, ó. Aí as revistas eu guardo para... A gente guarda para fazer uma coleção, né? Vou colecionando. E essa revista eu achei muito interessante, essa revista sobre os pilares da criação. Ok? A gente passou a ver o que não via. Esse pilar estava na época de Noé? Ele existia? Sim. Na época de Abraão, Isaac, Jacó? Sim. Na época de Moisés? Na época de Jesus? Estava lá, mas a gente não os via, porque a nossa visão não permitia. Vendo, aí o tema o quê? Vendo o que já existe. Tem coisas que estão na sua frente e você não vê. Está na sua casa, você não vê. Está na sua rua, você não vê. Está dentro da sua igreja e você não vê. Coisas boas, não são coisas ruins. São coisas boas e você não vê e nem valoriza. Quer ver um exemplo? Você passa a vida toda em casa comprando fósforos. Quem consegue aí levantar a mão e me dizer 4 marcas de fósforos? Olha que isso aqui, vixe. Isso é um exemplo que eu estou lhe dando. Isso é um exemplo. Não levanta a mão agora, deixa eu explicar. É um exemplo que eu estou lhe dando, que você vive, convive e não vê, e não presta atenção. 4, olha lá, cite 4 marcas de fósforos brasileiros. Fósforo você usa a vida toda e não tem noção da marca do fósforo. Porque você usa, você vê, mas não enxerga. Digamos assim. Vamos lá, quem consegue dizer pelo menos 3 marcas de fósforo? Não, uma pessoa só. Luz, né? Luz, sei lá, isso aqui é luz, não sei. Eliane, Argos. É fio luz, né? Vocês estão prestando atenção à dificuldade de vocês responderem. Eu vou lhe mostrar que na palavra de Deus é a mesma coisa. Tem passagem, tem histórias, tem exemplos na Bíblia, na palavra de Deus que você não vê. E também quem está na Bíblia, os personagens também não viram. Nem você, nem o personagem bíblico, ele não viu. Vamos lá, aqui os fósforos, os fósforos. Olho, quando eu mostro, isso aí eu já conheço. Outro, pinheiro. Quem já comprou esse fósforo? Pinheiro. Gabuardi. Isso é um fósforo lá de São Paulo, que foi fundado pela família italiana. Aí é o seu Ulisses Gabuardi. Ele montou a fábrica de fósforo. Tem mais? Guarani. Outra marca, Argos. Acho que é a mais usada, né? Pronto, agora tudo clareou, né? As marcas tudo de fósforo. Mas você não sabia. Assim você não consegue memorizar, porque são coisas que... Mas tipo assim, uma coisa tão
banal que você não presta atenção. Você não está vendo o que já E existe. também a questão da fixação da marca, porque você fósforo, todo fósforo. Você chega no mercantil, tem fósforo. Você chega no mercantil, tem bombril. Também não é Mas bombril é uma marca de uma palha de aço. Não é isso? Vou passar agora aqui. Essa imagem aí, analisa essa imagem. Que passagem bíblica demonstra essa imagem aí? Mais precisamente, não está exatamente, mas uma imagem aí gerada por inteligência artificial. Qual passagem seria essa aí? Um deserto, uma senhora e um filho lá, sentado, com sede. Quem seria? Ismael, ouvi Ismael? Hagar Ismael. Hagar Ismael, olha lá. Hagar, Ismaelzinho aqui com o tênis da Nike, não sei. Mas serve como, né, uma demonstração aí. Olha lá. Isso aí é Hagar Ismael, ok? Vamos lá. Hagar Ismael no deserto de Igreja Adventista do Paran. Sétimo Dia do Bairro, Está em Gênesis Alvorada, 21. Vamos Fortaleza, Ceará, ler. Nordeste, E Brasil, Deus ouviu a 1º de voz do setembro de rapaz. 2024. Esse é o professor E o anjo de Deus Francisco chamou Rocha. do céu a Hagar e disse-lhe: Que tens, Hagar? Não tema, porque Deus ouviu a voz do rapaz, onde ele está. Levanta-te, levanta o rapaz e segura-o na tua mão, pois farei dele uma grande nação, que são os árabes, que daqui saem os ismaelitas. E Deus abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e ela foi e encheu a garrafa com água e deu de beber ao rapaz. Tanto a mãe como o filho foram salvos por esse abrir de olho de Deus. Deus abriu os olhos de Hagar e ela viu o poço. O que é que a gente imagina? Olha aqui. Em nossa percepção, qual deveria ser a ação de Deus? Hagar no deserto, porque Sara mandou expulsa essa mulher com esse menino, porque Sara tinha tido o filho Isaac. Agora Isaac era o filho predileto e Hagar era a serva com o filho, tá? Ou seja, vai embora. Expulsou. O que é que a gente imagina? Em nossa percepção, qual deveria ser a ação divina? Esperaríamos que ele criasse um oásis com palmeiras verdes e uma cascata de águas cristalinas e refrescantes para Hagar e seu filho. Não era isso não? Era ou não era? Sempre imaginei, Deus deve ter criado esse poço para salvar Hagar e o menino. Foi isso que ele fez? Não, olha lá, não foi isso que aconteceu. De maneira nenhuma, ele não criou nada. Deus não cria mais nada, gente. Tudo já foi criado. Tudo está criado. O milagre se operou em Hagar quando Deus lhe abriu os olhos e ela viu o poço que já existia e tinha passado despercebido por Hagar. Essa aqui é a questão. E passar despercebido. O poço estivera lá o tempo todo. O mundo nunca fora inteiramente cruel e sem esperança para Hagar, mas até que Deus lhe abrisse os olhos. Eu fui cego durante a minha vida, durante 30 anos, uma cegueira espiritual. A igreja adventista sempre esteve aqui, mas eu não havia. Incrível, né, irmãos? A cegueira espiritual, ela faz com que você não enxergue o que já existe. Deus não criou a igreja depois que eu me converti. A igreja já existia. Eu aqui não havia. Para o grande número de pessoas, a religião é primeiramente uma coleção de doutrinas e crenças que deve ser aceita, ou uma série de fórmulas ou rituais religiosos. Isso é ser cristão? Será que isso aqui é ser uma igreja? Simplesmente eu seguir padrões de doutrinas, de crenças, de fórmulas e de rituais religiosos? Será que é isso? A religião real, contudo, é uma forma de ver.
Por isso que nós temos o estudo sobre a cosmovisão bíblica. É a sua visão que muda. Uma cosmovisão bíblica. A maneira que você vê o mundo não muda o mundo, mas muda a sua perspectiva. Esse é o segredo. A cosmovisão não muda os fatos do mundo em que vivemos, mas transforma nossa maneira de ver e interpretar os fatos. Não sei se alguém já ouviu falar em PNL. Já ouviu falar em PNL? Programação Neurolinguística. Isso é um estudo científico que você estuda as suas emoções e como é que você vai ver o mundo, como é que você vai absorver as coisas do mundo. Quem critica você, como é que você recebe as críticas, né? Os elogios, para você não se exaltar com os elogios. Por isso que eu acho bem interessante, tanto na igreja mormon, que eu fui mormon, como na adventista, a questão das palmas. Eu concordo, não pode ter palmas. Você pode cantar coisa mais, não batem palmas, não batam palmas. Isso é coisa do mundo. A palma, ela vai fazer com que muitas vezes você vai exaltar o seu ego, o seu orgulho vai aflorar. Não precisa de palmas. Eu assisti um vídeo da igreja mormon lá em Utah, que tinha não sei quantas mil, não sei, acho que milhões, não sei, imenso. A irmã foi cantar uma voz belíssima. Quando ela terminou, silêncio total. Não teve uma palma. Quem precisa de palma e elogio é Cristo. Não sou eu, nem é você, é Cristo. Quando eu venho para cá, o centro não sou eu, é a mensagem. Não sou eu, é a mensagem que está ali. O principal é a mensagem. As circunstâncias podem permanecer as mesmas, porém nossa leitura delas é alterada, permitindo-nos experimentar uma libertação antes desconhecida e viver um outro nível de existência. Quando eu me converti, me batizei com a Helenilda no dia 5/12 de 2020, o mundo mudou por causa disso? Não mudou. Mudou a minha vida. Eu fui transformado e a minha visão mudou. E com certeza essas gotinhas de cada um que se batiza e vai fazendo a obra pode mudar o mundo. Aí sim, cada uma gotinha vai mudando o mundo. Esse copo está meio cheio ou meio vazio? Palavra perfeito, depende. É meio cheio ou meio vazio? Depende. Olha lá, dependendo da cosmovisão de quem olha, poderá ser os dois, ou pode ser um dos dois, ou os dois ao mesmo tempo. Tem pessoas que vê os dois ao mesmo tempo. Vamos lá. Não importa se o copo está meio cheio ou meio vazio, mas se está enchendo ou se está secando. Você tem que ver aí uma dinâmica. Você tem que olhar para o copo e se preocupar se ele está enchendo ou se ele está se esvaziando. Aí é uma imagem estática. Quando muita gente olha e diz, vixe, o copo está meio cheio ou meio vazio. Para os otimistas, segundo a ciência, diz que o meio cheio são os otimistas e o meio vazio são os pessimistas. E os que veem os dois lados, cheio e vazio, são as pessoas que são inalteradas. Ela não pretende mudar nada. Então, o correto é se ele está sendo cheio ou está secando. Você vai olhar para o copo e observar que existe uma dinâmica. Você tem que ver claramente. Olha aí, a girafa. Outro teste. Temos 4 opções aí, 5 opções. Você pode ter que marcar uma opção aí. Qual opção que você marcaria aí?
Qual a opção que mais se relaciona com a girafa? Alta, Alta. onça, folha, grama ou avestruz? Alta. Alta. Quem é que discorda do Afonso e da Helenilda? Quem discorda? Todo mundo alta? Todo mundo alto? Aqui eu posso dizer também que é onça, né? Porque a pele dela parece com a onça, né? Não? Pode ser, né? Pode ser também folha? Pode, porque ela também come folha. Pode ser grama? Pode ser avestruz? Pode. A avestruz também tem o pescoço longo. Mas aqui todo mundo marcou alta. Você sabe por que a gente marca alta? A gente vai já entender. Porque todo mundo marcou a opção alta. Por causa da nossa cosmovisão social e a nossa cosmovisão ocidental, que é diferente da cosmovisão oriental. Por isso que a gente respondeu alta. Continuando. Olha lá. Estatística dos Estados Unidos. Responderam alta, onça e avestruz. Mas por quê? Vamos entender já já. Aí fizeram essa mesma experiência lá no Japão. Lá no Japão. Olha o resultado. Folha e grama. Aí todo mundo fica, mas por quê? Porque existe a mentalidade de categorias e mentalidade de relações. Nós ocidentais, qual fosse a menina para afastar isso, quer ver? Existe a mentalidade ocidental, que é a mentalidade de categorizar as coisas. Existe a mentalidade oriental, que é a mentalidade de relacionamento. Presta atenção. Aqui nós temos, quando a gente vê uma pessoa, você julga a pessoa pela altura, pela cor, pela aparência, se é rico, se é pobre, se é feio, se é bonito. É ou não é? Ser sincero. Você é julgado aqui no Ocidente dessa maneira. Tem até um vídeo que eu assisti do Dr. Hollywood, que ele foi morar lá em aquela cidade lá dos Estados Unidos, rica. Beverly Hills. Quem foi que falou Beverly Hills? Aê, irmão Fernanda. Foi pra lá já, né, irmão? Em Beverly Hills. Ele disse que lá o povo tão materialista e tão categórico com as coisas, que você tem que ter as coisas para ter valor. Ter uma Ferrari, ter uma Porsche, ter uma Lamborghini, ter uma casa imensa, uma mansão, senão você não é bem visto. Você está em situação ruim, você é mal visto. Porque nós ocidentais, nós temos essa mentalidade de categorizar as coisas. Isso é terrível dentro da igreja. Você julgar o irmão pelo paletó, pelo sapato, a irmã pela roupa. Não, entenda, existe a diferença de categorizar e julgar. Nós temos essa mania de categorizar. Enquanto no Japão, ou na cultura oriental, eles fazem relação. A relação que eles fizeram lá com a girafa foi a relação de comida. A folha e a grama. Olha que interessante. Relações, e aqui é categorização. Aí vamos ver. Deus, ele é categórico, ele categoriza as coisas, ou ele vê a relação? É aí onde está a resposta. Deus trabalha com relação. Presta atenção. Calma aí, opa, voltando aqui. Ó, aquela experiência, uma experiência muito interessante realizada por psicólogo da Universidade de Michigan e da Universidade de Hokkaido, revelou que os americanos, inclusive nós, os americanos, América do Norte, Central e do Sul, tendem a agrupar formando categorias, enquanto as pessoas da cultura oriental tendem a agrupar objetos em termos de relações entre os objetos, pessoas e lugares. Conclusão. Fui rápido, foi, irmão Fernando? Chega, eu estou suado. Estou cansado de falar. Quem disse você só tem meia hora. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não categoriza por aparência, mas sonda os corações e vê as relações e os propósitos. Quem sabe o que é lato sensu stricto sensu?
Nunca ouviu falar isso na vida de vocês? Isso é um linguajar do direito. Lato sensu, eu pensar amplo. Stricto sensu, eu pensar estritamente. Lato sensu, stricto sensu. Ipsis literis, ou seja, da maneira que eu falo, é exatamente o que acontece quando eu falo em stricto sensu. Então, lato sensu, Deus sempre olha para você, para o mundo, para a humanidade, para o pecador, na ideia, no pensamento de lato sensu. Sempre é assim. Nós pensamos às vezes no stricto sensu. Às vezes pensa em você primeiro do que pensar no semelhante. Deus ouviu a oração de Hagar? Sim ou não? Sim? Ela nem orou. Não. Não, ele não ouviu a oração de Hagar. Ela nem orou. Deus ouviu a voz do rapaz. Porque Deus tinha uma promessa com Abrão. Na verdade era Abrão, depois passou para Abraão. De ti farei uma grande nação. Lá em Gênesis 15, Deus fala com Abraão. Abraão, vem cá. Sai aqui da tua tenda. Ele sai. Senhor, eu não tenho descendência. Como é que o Senhor vai abençoar minha família se a minha esposa não pode ter filhos? Ele depois sai aqui. Sai um pouquinho aqui. Olha para o céu. Olhou. O céu, aquele céu limpo, né? Não tinha energia elétrica. Você imagina, né? Aquele céu limpo, cheio de estrelas. Olha essa estrela. Tu consegue contar? Ele disse: não, Senhor, não consigo. Pois essas estrelas aqui vão ser igual à tua descendência. Ele disse: mas como, Senhor? Não se preocupe. Fique tranquilo que eu vou dar um jeito. E confie. Por isso que Abraão foi sacrificar depois o seu filho, o seu próprio filho, e Abraão foi chamado de o pai da fé. De ti farei uma grande nação. Conclusão 2. Talvez este seja nosso desafio hoje. Pelo orgulho, cegueira espiritual ou desespero, não enxergar os recursos disponíveis. Quais os recursos que a igreja adventista tem, irmãos? Disponíveis que você ainda não viu. Cada um pense, reflita. Vir para o culto é bom? O que é que eu tenho aqui no culto? O que é que eu levo de volta para a minha casa? Qual é o maior número? Qual é o país que tem maior número de adventistas no mundo? Quem sabe? Qual é o país que tem o maior número de adventistas no mundo? A igreja começou dos Estados Unidos. Qual é o país? Quem foi que falou? Brasil. Quem falou? Eu. Eliane, Brasil. Você acredita que é o Brasil? Pela extensão também, né? 1.726.740 membros ativos, membros registrados. Maior. Segundo lugar, Zâmbia. Terceiro, Filipinas. Quarto, Estados Unidos. Como é que pode Estados Unidos estar em quarto lugar, onde começou lá? Cristo disse que nenhum profeta será respeitado em sua própria pátria, né? Pronto, exatamente. Estados Unidos está em quarto lugar, gente. O Brasil está em primeiro. Olha a responsabilidade do Brasil no alto clamor, na verdade presente, nas 3 mensagens angélicas. Olha a responsabilidade. O maior número de adventistas é o Brasil. Incrível, né? Ore para que Deus lhe abra os olhos. Se não quisermos ver até mesmo os milagres, para não falar de poços ao redor, passarão despercebidos. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Os Alvoroeiro. poços passarão despercebidos. É assim que acontece? É, irmão.
na sua casa, dentro do seu lar, tem coisas que você vê só o copo meio vazio. Você vê o copo meio vazio no seu filho, você vê o copo meio vazio no seu esposo, você vê o copo meio vazio na sua esposa, na sua rua, no seu bairro. Você só vê o copo meio vazio. Você não vê a dinâmica de enchendo ou secando para tomar uma atitude. Você vê somente o copo estático, meio vazio. É só crítica. É só crítica. Tem pessoas que trabalham numa determinada empresa, é adventista e ninguém sabe que ele é adventista. Como é que pode? Isso é inadmissível, irmão. Na minha rua todo mundo sabe que eu sou adventista agora. Tem piada, tem isso, tem aquilo, tem. Mas na minha rua todo mundo sabe que eu sou adventista. Tem uma historinha que eu vou contar aqui, eu acho que eu já contei. Que tinha uma cidade, e na porta da cidade tinha um sábio. As pessoas chegavam na porta da cidade, chegou o primeiro viajante e perguntou: como é essa cidade aqui? Aí o sábio perguntou para ele: como é a cidade que você veio? Ele disse: não, lá o pessoal é fofoqueiro, mentiroso, invejoso, safado. Aí ele disse: aqui é do mesmo jeito. Aí ele pegou e foi embora. Aí veio outro viajante, chegou e perguntou: como é essa cidade aqui, senhor? Ele disse: como é a cidade que você veio? Ah, minha cidade é muito boa. Os vizinhos são alegres, a minha família, a minha mãe, o meu pai, os meus filhos, a minha esposa, tudo é uma maravilha. Ele disse: pode entrar, aqui é do mesmo jeito. Ou seja, não é a cidade que muda, é você que muda a cidade. Se você vê na sua família sempre um copo meio vazio, é uma tragédia, irmão. É separação, é um filho que cresce com trauma, é uma mulher que cresce insegura, é um marido que fica inseguro com a esposa, porque você não vê o que já existe, coisas boas. Sempre a mulher do vizinho é mais bonita. Sempre o marido da outra que é mais alto, que é mais bonito, que é mais louro, que é o olho azul. Enquanto o teu é melhor do que está lá. Não tem aquela frase que a grama do vizinho é sempre mais verde? Porque é uma ilusão. Tem outra historinha que eu vou contar, que tinha uma mulher que olhava para a casa do vizinho e dizia: rapaz, aquele homem nunca limpa a vidraça dele. Sempre quando eu olho as janelas dele, as janelas são sempre sujas. Aí o marido dela ficava olhando para ela, e ela sempre falava do vizinho que ele não limpava a vidraça. Aí depois de um mês, ele disse: sabe por que é que você está vendo a vidraça dele suja? Porque você não limpa a sua. A nossa vidraça que está suja, está com um mês que você não limpa. Aí ela via a vidraça do outro suja. Na verdade era dela que estava suja. Ou seja, você não vê o que já existe. Tem coisas na vida que nós temos que tirar. Tem que ver, procurar e ver. O que é ruim você tira, o que é bom você deixa. O time que está ganhando não se mexe. Você tem que acrescentar coisas boas. Portanto, nós vamos sair daqui hoje imaginando o que é na minha casa, o que é na minha vida, que já existe de bom que eu ainda não estou vendo. O que é que está bom? O que é que tem de bom que eu ainda não vi? É isso que a gente tem que entender. A mensagem de hoje é essa. É olhar a sua vida. Você vir para a igreja do Álvaro N e ver o que é de bom que tem dentro da igreja e não apontar os erros. Porque o irmão não veio para o culto, ele está onde? Porque, irmão, procure o de bom que está aqui. Esse cano está fora aqui. Uma hora ele vai cobrir esse cano aqui. Uma hora a gente vai passar o cimento e vai dar certo. A igreja, lembra antigamente como era a igreja, né? Olha como é que a igreja está. Melhorou, não foi? Estrutura. É vendo o que já existe de bom.
Vamos procurar ver o que já existe de bom, que a gente perde muita coisa por isso. Perde um filho, perde uma esposa, perde um marido, perde uma mãe, perde um pai. Perder no sentido de quebrar o relacionamento. E ali, irmãos, nos fósforos, a gente viu uma marca chamada Fiat Lux. Vocês observaram? Eu não mostrei, que eu queria falar agora. Tanto a Pinheiro como a marca Olho, ele é da fábrica Fiat Lux. O que significa Fiat Lux? Quem responder vai ganhar um sermão impresso. O que significa Fiat Lux? É um nome extraordinário. Tem a ver com luz. E o que é? E o Fiat tem a ver com carro. É não. Significa Fiat Lux. Pronto. Pular. Fazer outra pergunta. Abraão falou para Deus que como é que ele ia ter uma geração se a mulher dele não era estéril. A herança dele ia ficar para o seu servo, que nasceu na casa dele. Como era o nome do servo de Abraão? Quem levanta a mão? Sortudo. Olha aí, tá vendo? Vendo. Eliseu não. Pronto. Eliseu não. Abraão, conversando com Deus, ele disse que não ia ter geração porque a mulher dele era estéril. E toda a herança dele ia ficar para o servo nascido na casa dele. Como é o nome do servo? Não, eu pensei que era Eliseu. Não, nem Eliseu, nem. Pronto, ele falou uma palavra interessante. O nome não é Ebenezer. O nome é Ebenezer. No hebraico. Por quê? Porque é pedra de ajuda. Mas tudo bem, vamos lá. Bora. Como é o nome do servo? Eliezer. A irmã Kátia. Foi uma massa? Vamos aqui. Eliezer, servo. Eliezer de Damasco. Ele, pode olhar. Gênesis 15. Leia, você vê, abre aí Gênesis 15. Eliezer de Damasco era o nome do servo de Abraão. E agora vamos responder o que significa Fiat Lux. Quando você lê Gênesis, Deus diz: haja luz. Essa luz era a luz do sol? Não. Uma vez a irmã Elielda questionou isso aqui na escola sabatina. E eu fui estudar para entender que realmente eu disse: não é o sol. Que luz é essa? Essa luz, gente, é o átomo, é a energia atômica que Deus criou para criar tudo. Nós somos feitos de átomos. A energia que gera a matéria, a energia que faz tudo, é chamada de primeira luz. Fiat Lux. Fiat Lux significa primeira luz, ou haja luz. Amém? Que essa mensagem venha penetrar nos nossos corações e nossas mentes. Que nós saiamos daqui confortados, preenchidos com a mensagem do Teu Santo Espírito. Amém. Amém. Mensagem musical. Pode vir aqui. Concluído, portanto, né, a retórica do professor Francisco Rocha, neste domingo, 1º de setembro de 2024. Valeu, Jesus. Até quarta-feira.